Quero cumprimentar a cada um de vocês que está me assistindo nesse momento, no seu computador, no seu celular, aí na sua casa, que está ligado aqui nesse culto que nós estamos erguendo aos céus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja presente na sua vida, na vida da sua família. Obrigado, Pastor João Guzmão, pela oportunidade de estar falando aqui com os membros aí do distrito de Barra do Garças. Um abraço a cada um de vocês. Gostaria aqui de mandar um abraço em especial aí para a Igreja Central de Barra do Garças. Temos Aragarça também, que faz parte do distrito, Araguaiana, que está aí pertinho, Nova Barra, Pequena Vanessa 2, Pitaluga, Pontal do Araguaia, Torixoréu, um abraço aos irmãos de Torixoréu, Vila São José e Vila União. É uma alegria estar compartilhando o pão, a palavra de Deus com vocês, nesses tempos que colocam muitas pessoas pensativas com relação ao futuro. O que vai acontecer? O que nós podemos esperar? São tantas as inquietações que nós temos e esses são momentos propícios para nós estarmos ligados a Deus cada vez mais. Eu sei que vocês estão aí preocupados, né, por aquilo que o Covid tem feito também no município de vocês, e tenho certeza que essa preocupação ela faz a cada vez mais mostrar a nós como que nós somos frágeis. Sabe, não são somente situações difíceis que nos levam a Deus, mas as situações difíceis elas nos deixam uma oportunidade de nós refletirmos sobre vários pontos importantes da nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos também que os personagens bíblicos passaram por situações difíceis. O apóstolo Paulo foi um deles, um homem muito importante, alguém que acrescentou muito ao Evangelho, mas ele também passou por situações difíceis. E eu te convido a você dar uma olhada aí na Bíblia, abra a Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 17 e no versículo 18 também. Olha só que interessante esse verso aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas, porém Satanás nos provocou impedimentos. Você pode olhar e, olha, parece que Paulo estava passando por um momento aí de Covid na sua vida, uma pandemia. Não, esse não era o contexto. Paulo ele tinha ali outras situações, né, que o impediam, mas qual que era o desejo de Paulo? O desejo de Paulo era de estar fisicamente presente com a igreja de Tessalônica. Mas ali por alguns motivos ele não tinha a possibilidade de estar presente. E o que ele fez? Bom, Paulo ele enviou cartas. Paulo, ele colocou os recursos que ele tinha à sua disposição para suprir essa necessidade. E é interessante nós notarmos que esse recurso de Paulo, ele foi um recurso utilizado muito, e isso hoje faz parte da nossa Bíblia. Por exemplo, quando nós olhamos lá no Novo Testamento, nós percebemos ali que Paulo ele enviou ali 13 cartas, né? Tem uma carta pelo menos de Hebreus, né, que muitos consideram que foi escrito por ele, mas Paulo enviou 13 cartas quando ele não tinha condições de estar presente fisicamente. E nós poderíamos aí até classificar, né, como cartas eclesiásticas, onde Paulo enviava ali orientações para as igrejas, resolução de problemas, né? Cartas pastorais, como ali 1º e 2º Timóteo, Tito também, e uma carta pessoal aí, né, que nós encontramos aí em Filemão. Paulo não tinha condições de fazer o trabalho como ele estava acostumado presencialmente,
E ele então lançou mão daquilo que tinha na época para encurtar a distância, para transmitir ali esse relacionamento, vamos dizer assim. E eu fico me pensando, irmãos, o que será que Paulo faria se ele estivesse vendo os dias que estamos vivendo hoje? Quais seriam os recursos que Paulo utilizaria? Você teria um palpite? Olha, eu teria alguns. Quem sabe Paulo, ele poderia aí se aproveitar, né, do e-mail, do WhatsApp, do Instagram, fazer uma reunião no Zoom, no Google Meet, no próprio Facebook, mandar mensagens. Paulo, ele utilizou aquilo que ele tinha para que isso fosse usado como um instrumento para aproximar as pessoas que estavam distantes. Sabe, como que nós podemos viver nesses dias de pandemia, quando nós estamos separados dos nossos irmãos, da nossa família, né? Por que não dizer assim? O que nós podemos fazer para pastorear nos dias de hoje? Todos nós, como cristãos, temos aí o convite para nós sermos discipuladores, para nós fazermos discípulos. E o que nós podemos utilizar para nós pastorearmos os nossos discípulos? Você que é líder de pequeno grupo, que recursos você tem às mãos para dar continuidade no trabalho que você vinha fazendo? Não é mais possível agora estarmos reunidos na igreja, nos pequenos grupos. E como fica o cuidado? Sabe, quando nós falamos e pensamos em pastor, quem é o melhor pastor? Quem é o pastor por excelência? O pastor por excelência, o verdadeiro pastor, é Jesus. E como que Jesus, o nosso modelo, como que era o pastoreio de Jesus? Nós poderíamos responder essa pergunta de diversas maneiras. Mas eu escolhi aqui um texto que eu acredito que esse texto ele pode nos ajudar a entender os aspectos que envolviam o pastoreio de Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 23. Salmos, no capítulo 23, nós vamos encontrar o Salmo do Bom Pastor. E aqui neste capítulo, nós podemos extrair algumas lições que mostram como que Jesus ele se preocupava com as suas ovelhas. Salmo no capítulo 23, nos versos 1 até o 6, diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar por pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um verso conhecido, ou melhor dizendo, um capítulo conhecido da Bíblia, o capítulo do Salmo 23. E aqui nós vemos o relacionamento de um pastor para com as suas ovelhas. O cuidado que ele tem ali com as suas ovelhas. E que lições nós podemos destacar aqui neste capítulo? Se nós olharmos, e eu projetei aqui na tela para ficar mais fácil o entendimento, cada um desses versos, eles têm ali algumas ideias básicas, aonde Jesus ele está demonstrando uma preocupação por algum aspecto, uma área da vida ali dos seus discípulos, das suas ovelhas, né? Por assim fazendo esse paralelismo ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que nós podemos pastorear? Nós temos que entender um pouco o que é esse pastoreio. O pastoreio ele vai envolver o cuidado. Quem sabe esse versículo número 1 seria assim, o que resumiria melhor. Você cuidar das necessidades do seu discípulo. Quando nós estamos cuidando, nós estamos também
pastoreando. O versículo 2 ele nos traz a ideia de que esse cuidado ele vai envolver vários aspectos da vida e vai proporcionar também o descanso para o nosso discípulo. Então, quando nós queremos pastorear alguém, nós vamos cuidar dessa pessoa. Nós vamos tentar levar essa pessoa para que ela não se esgote, para que ela descanse também, inclusive em situações difíceis como nós estamos vivendo hoje, aonde nós temos muitas pessoas preocupadas com aquilo que vai fazer, que vai acontecer, estão ali apreensivas. Nós precisamos fazer a nossa parte, trabalhar e precisamos também trazer o descanso para que isso não seja algo tão prejudicial. No versículo 3, nós poderíamos resumir a ideia aqui como uma condução para o melhor caminho. Como que eu vou pastorear o membro do meu pequeno grupo? Eu preciso conhecê-lo, preciso cuidar dele, preciso suprir as necessidades dele na questão de descanso, dele poder se refazer, mas também nós precisamos orientar qual é o melhor caminho a seguir. Qual é o melhor caminho que nós devemos seguir? Essa é uma pergunta bem ampla e você tem que refletir muito sobre isso, conversar com Deus e buscar em Deus essa direção para a vida de cada um de nós. Porque nós vamos ajudar o nosso discípulo a seguir pelo melhor caminho. Afinal de contas, ele vai esperar isso de você. E isso nos leva a nós termos uma responsabilidade com Deus para nós orientarmos o caminho que nós devemos seguir. Nos dias de hoje, devemos cuidar muito para nós não nos iludirmos com questões secundárias, principalmente com relação ao Covid. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus para entendermos o melhor caminho. Olha só o que diz o verso 4. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Meus amigos, quantas pessoas neste momento estão preocupadas com a sua vida física? Afinal de contas, você que está aí me assistindo, fala a verdade. Em algum momento você já se imaginou pegando aí o Covid? Será que vou resistir? Será que vou nem sentir os sintomas? Ou será que eu vou ir para o hospital e perder a minha vida ali? As pessoas elas estão preocupadas, algumas não vão falar aquilo que sentem. E nós, como discipuladores, como pastores, nós precisamos buscar, entender e saber em que situação os nossos discípulos, as nossas ovelhas estão. Por isso, nesse verso, aqui diz que mesmo quando a pessoa anda pelo vale da sombra da morte, a morte é real para ela. Ela não vai ter medo. Por quê? Porque ela tem alguém cuidando dela. Você já imaginou a diferença que você faz na vida de cada pessoa que participa do seu pequeno grupo? Você já imaginou qual é a amplitude da sua influência para as pessoas que estão próximas a você? Você pode conduzir essas pessoas por momentos difíceis, como estamos vivendo, e mesmo diante das dificuldades, elas não terem medo daquilo que elas estão vivendo. Quando nós lemos o versículo 5, ali nos dá a ideia de o sustento, de proporcionar o sustento. Nós precisamos orientar as pessoas que fazem parte da nossa comunidade a como gastar os recursos que têm, para que não venha a faltar. Nós precisamos fazer algo que está ao nosso alcance para que isso aconteça, caso seja necessário. Algumas pessoas, quem sabe, vão precisar de um alimento e esse é o momento de nós colocarmos a mão na massa, providenciarmos uma cesta básica, procurarmos alternativas para que a pessoa tenha ali um trabalho para poder sustentar a sua família. Isso nós devemos fazer com os nossos discípulos, com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E no versículo 6, nós vemos algo que todos nós seres humanos precisamos. Nós precisamos ter a paz, proporcionar paz para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E fazemos isso aonde? Na presença de Deus. Por isso que nós precisamos estar ligados com Deus. Nós precisamos ter em Deus
essa certeza do caminho que estamos seguindo. Sabe, quando nós olhamos para esses pontos, né? O cuidado, proporcionar descanso, guiar pelo melhor caminho, ajudar a passar por momentos difíceis, né? Proporcionar o sustento, levar a paz na presença de Deus, nós começamos a ter mais claro na nossa mente aquilo que nós devemos fazer com as pessoas que estão aí dentro da nossa área de influência. Mas o que nós poderíamos fazer hoje? Pensando nisso que Salmo 23 nos ensina, naquilo que nós conhecemos, o que nós podemos fazer hoje? Gostaria de dar algumas sugestões, se vocês me permitem. A primeira delas, nós poderíamos, no dia de hoje, fazer uma lista de oração com as pessoas que fazem parte do nosso pequeno grupo. Todas elas vão ter ali ansiedades, pedidos. Ouça esses pedidos, faça uma lista de oração e ore por eles. Nós não podemos sair da presença de Deus, porque na presença de Deus nós teremos a resolução de todos os problemas. É nele que nós devemos confiar. Uma segunda atitude que nós podemos ter para pastorearmos em tempos de Covid é enviar orações em áudio para essas pessoas. Você tem um celular em mãos, você tem acesso a isso. Ligue para essa pessoa, converse com ela, mas surpreenda com a oração gravada, para que ela possa, quem sabe, no momento que ela abrir, ouvir você orando pelas necessidades, pelos pedidos que ela fez. Isso vai ser algo muito impactante. Uma terceira dica que eu gostaria de compartilhar com vocês seria esse compartilhamento da sua vida pessoal, da sua vida devocional com Deus. Mais do que nós orientarmos, guiarmos o caminho, mostrarmos a direção, nós precisamos trabalhar, fazer aquilo que estamos orientando e compartilhe esses momentos. Você olhou e viu, poxa vida, esse verso aqui ele é muito interessante, compartilhe com as pessoas do seu pequeno grupo. Mostre aquilo que você aprendeu de interessante na leitura, da meditação, da lição, do Espírito de Profecia. As pessoas vão ver que você tem contato com Deus e você vai poder compartilhar das lições que Deus tem passado a você. Uma outra dica, e essa é muito importante, acompanhe a vida espiritual dos membros do seu pequeno grupo. Veja se eles estão estudando a lição, se eles estão tendo um momento especial para ter uma vida de comunhão com Deus. Se tem um momento para oração, para a leitura da palavra de Deus, sutilmente vá e se preocupe com a vida espiritual dos membros do seu pequeno grupo. E entre em contato com eles também. Nós temos aí vários meios, né, de fazermos isso. E nós temos muitas formas de entrar em contato com as pessoas do nosso pequeno grupo. Faça isso. Mesmo que você esteja orando, mesmo que você mandou ali um áudio, ligue para elas, entre em contato com elas, faça uma videochamada. Dessa forma, nós vamos deixando com que essa distância, esse impedimento que nós temos de nos reunir fisicamente, eles tenham aí uma alternativa a isso. E essa alternativa poderia ser aí a última dica. Faça um pequeno grupo virtual. Tem como você fazer isso. Ele é igual ao real? Não é. É tão bom quanto um pequeno grupo fisicamente, presencial? Não é. Mas é melhor que nós tenhamos um pequeno grupo virtual para mantermos o contato, para compartilharmos a realidade de cada um, termos ali as orações a serem feitas, entender a situação, os pedidos de cada um. Isso é muito importante. Isso vai manter o vínculo do pequeno grupo, o vínculo de você com os seus liderados, com seus discipulados. Eu mesmo tenho um pequeno grupo e aqui em tempos de Covid nós estamos fazendo as nossas reuniões virtuais, como vocês estão vendo ali. Temos essas limitações? Temos. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas é melhor nós termos este relacionamento da forma como temos possibilidade de fazer do que simplesmente nós pararmos. E quem sabe a gente tomar assim uma atitude um pouco mais de reação,
não temos condições de reunir, vamos esperar até voltar. Não. Vamos atrás dos membros do nosso pequeno grupo. Vamos nos interessar por eles, como eles estão passando por esses momentos. E essas reuniões virtuais, elas podem ter aí grandes efeitos na vida de todos. Se você está fazendo, parabéns. Se você não está fazendo, quero aqui deixar o desafio a você. Reúna o seu pequeno grupo aí, virtualmente, por uma chamada, algo do tipo, porque nós precisamos nos adaptar à nossa realidade. Ellen White, no livro Evangelismo, na página 70, ela diz assim, novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Deus tem homens que ele chamará para o seu serviço. Viu só que interessante essa citação? Deus, ele tem novos métodos, e esses novos métodos, eles vão sendo introduzidos à medida que nós temos necessidades. E ele está chamando a mim, a você, a todos nós, para fazermos a nossa parte nesses últimos dias da história deste mundo. E você, vai aceitar esse desafio? É lógico que todos os contatos que nós tivermos de forma aí virtual, eles nunca irão substituir o presencial. Mas quando o presencial não é uma opção, nós precisamos escolher outros métodos. E dessa forma, nós podemos nos aproximar, estarmos ligados, estarmos nos preocupando com todos, e assim nós estaremos pastoreando. Você quer ser um pastor segundo o coração de Deus? Pedro ele é bem claro em dizer que nós fazemos parte do sacerdócio real. Nós temos Jesus como nosso modelo. Precisamos fazer a nossa parte, cuidar dos irmãos que estão ao nosso redor. Você aceita esse convite de Deus? Eu gostaria de orar por você nesse momento. Maravilhoso Pai, como é bom nós sabermos que o Senhor, o nosso sumo pastor, se interessa pela vida de cada ser humano na face da terra. O Senhor está preocupado com aquilo que nós passamos, até mesmo com aquilo que nós pensamos. E quão é reconfortante nós entendermos isso. E obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade de sermos cuidados por Ti. Mas, Senhor, nós temos pessoas pelas quais nós também somos responsáveis. Nós pastoreamos pessoas do nosso pequeno grupo, pessoas da nossa área de influência. E diante, Senhor, dessa impossibilidade de estarmos reunidos presencialmente, muitos de nós têm algumas dificuldades em entender o que podemos fazer. Por isso, Senhor, nós humildemente queremos nos colocar nas Tuas mãos e pedir que o Senhor venha nos usar como instrumento nas Tuas mãos para levar o conforto, a direção a cada uma dessas pessoas. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão neste momento nos acompanhando em oração, para que eles possam continuar o seu trabalho, pastoreando as pessoas as quais são responsáveis. Usando, Senhor, os métodos que nós temos hoje. São métodos novos, mas são métodos que podem nos aproximar e levar, Senhor, esse cuidado para que ele seja sentido por todas as pessoas do nosso pequeno grupo. Abençoe, Senhor, de forma muito especial a todos aqueles que nos assistem. Nos proteja, Senhor, nesses tempos difíceis de pandemia. Que o Senhor possa cuidar não somente da nossa vida física, da nossa vida emocional, financeira, mas principalmente da nossa vida espiritual. E que possamos entender que sem Jesus na nossa vida, sem o Espírito Santo trabalhando dentro do nosso coração, nós não vamos conseguir permanecer firmes. Por isso, Senhor, derrame o Seu Espírito sobre nós. Nos faça, Senhor, pastores de acordo com a Sua vontade. Nos ajude a pastorearmos as nossas ovelhas. É o que nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo possa estar presente na sua vida, no seu pequeno grupo,
e que muito em breve nós tenhamos a oportunidade de novamente estarmos juntos. Forte abraço, Deus abençoe a todos.